Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Eu sei que está frio lá fora, mas aqui tem o calor do Espírito Santo de Deus. Ele nos aquece, não é verdade? Ele nos abençoa de maneira poderosa. E nesse momento eu gostaria realmente de agradecer a todos, né? Gostaria de louvar a Deus pela igreja de Chelsea. Sempre quando venho aqui eu gosto de fazer isso, porque é a nossa sede, né? E nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Costumo dizer que eu estou trazendo saudações dos irmãos malborianos aos irmãos chelseanos, amém? Deus te abençoe de maneira poderosa nessa noite. Abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho ao qual escreveu João, e eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Todos estão aí comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, e eu quero ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, em algumas traduções, e todo o que dá fruto, poda, para que produza ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão e o lançarão no fogo e queimará. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 8 diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Versículo 8 mais uma vez: Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite eu te louvo, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez ministrar a sua palavra, Senhor. Meu Deus, e nessa noite eu te peço, papai, que em nome de Jesus, que eu venha me esvaziar de todo eu, e que o teu Espírito Santo, Pai, possa tomar o controle dessa reunião, Senhor. O teu Espírito Santo possa direcionar essa reunião. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, eu amarro todo espírito que rouba a palavra. Eu amarro também, Senhor, todo espírito que deturpa a palavra, Senhor, que muda o sentido da palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha passar uma máquina, Senhor, de arar a terra nos corações. Meu Deus, é que essa terra arada, Senhor, possa estar sendo preparada nesse momento para a boa semente, que é a tua palavra. E assim como diz a sua palavra, Senhor, e nisto o meu Pai é glorificado, em que vós deis muito fruto. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nessa noite. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. E você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, pela vida do pastor Daniel, pastora Gel. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E eu sempre louvo a Deus por essa igreja. Essa casa é uma bênção. Todos os obreiros, todos os irmãos.
E hoje eu tenho uma palavra de Deus. Na realidade, hoje eu não vou pregar uma palavra. Hoje eu vou trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Muitas das vezes nós vemos aqui como pregadores, nós pregamos uma mensagem que está na palavra. Mas o que eu vou ministrar hoje é algo particular que o Senhor me entregou. E na verdade, quero dizer para os irmãos que quando eu recebi esse convite, eu preparei algumas palavras delas. Eu preparei duas e guardei. Falei assim, uma dessas duas será ela que eu vou ministrar. E no domingo acordei pela manhã e falei, vou para o culto em Chelsea. Peguei o carro e quando eu estava passando aqui nessa ponte, saindo do túnel e passando na ponte para descer aqui em Chelsea, o Senhor Jesus me deu essa palavra. E o Senhor falou assim, prega e ministra isso, porque é o que eu estou realizando. Então eu quero louvar a Deus pela palavra do Senhor, porque nós às vezes preparamos tantas coisas, mas o Senhor, Ele tem uma palavra rema, Ele tem uma palavra viva e eficaz, uma palavra direcionada aos nossos corações. Em primeiro lugar, querido, nessa introdução, nessa noite, eu gostaria de dizer que tudo o que nós fazemos, exatamente tudo no hebraico significa tudo. Então tudo o que nós fazemos deve ser exclusivamente para glorificar o nome de Deus. Tudo que nós realizamos, tudo que nós operamos na casa de Deus, tudo que nós fazemos, deve ser para glorificar o nome do Senhor. Uma das coisas também que eu preciso falar nessa noite para você, é que Jesus, Ele é a base de tudo. Como a palavra do Senhor está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. Se você for em João capítulo 1, versículo 1, vai falar que Ele era desde o princípio, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, Ele é a base de tudo, e hoje eu trouxe essa plantinha aqui, é claro que não teria como eu trazer aqui uma videira, então eu trouxe um pezinho de limão que eu estou tentando salvar lá em casa. Mas aqui está a representação da videira. Eu trouxe essa planta para você ter uma ideia sobre essa planta. E eu sei que nesse momento você está olhando apenas essa parte de cima. Mas o mais importante dessa planta não é essa parte de cima. O mais importante dessa planta é o que está no local onde você não está vendo. Onde tem a raiz. Isso aqui abaixo, dentro desse vaso, tem algo que nós chamamos de root system, que é o sistema de raízes que sustenta toda a planta. Então, quando eu digo para você que Jesus é a base de tudo, eu estou dizendo para você que o Deus que nós servimos, o Mestre Jesus que nós servimos, Ele é a base, Ele é a raiz, Ele é a sustentação de tudo, Ele é o princípio, Ele é o início de todas as coisas, aleluia. Eu preciso entender esse princípio de que Jesus é a base de tudo, Ele é a raiz, Ele é o meu root system, e é a raiz que sustenta toda planta. E quando Ele diz, eu sou a videira verdadeira, Ele está dizendo basicamente o seguinte, Israel falhou em sua missão de ser a videira verdadeira. O plano de Deus com Israel é que ele se tornasse uma nação de sacerdotes. E porque Israel falha nessa missão, Jesus, quando está pregoando a palavra, Ele vai falar assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha para mim, porque em mim existe verdade. Eu sou a videira verdadeira. Isso é muito interessante, porque quando nós falamos de sistemas de raízes, eu preciso explicar algo bem rápido para os irmãos, para você entender essa mensagem. Esse sistema de raiz que está aqui, ele produz toda a seiva. E o que é seiva, irmão Douglas? Seiva nada mais é do que água e sais minerais. Então, quando nós olhamos para uma planta, na maioria das vezes você vê aquele arbusto mais lindo e você não consegue visualizar o que está ali por baixo, mas ali de baixo tem uma raiz que está trabalhando, e essa raiz ela está produzindo água e ela está produzindo sais minerais, e ela não só está produzindo, mas ela também está abastecendo todos os ramos, ela está abastecendo todos os galhos, de forma que esses galhos não podem viver se não estiverem conectados na raiz. Então, quando eu falo para você de estrutura de raiz, eu estou falando para você que essa planta só pode sobreviver, esses galhos só podem existir se eles estiverem conectados na base. E eu e você só podemos existir, nós só podemos ter vida em Deus se nós estivermos conectados na base, que é Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. É interessante porque
A água, ela vai abastecer e dar sustância a essa planta. E se você lembra bem, na passagem da mulher samaritana, Jesus fala para ela assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que ia me pedir água, e da água que eu te desse, fluiriam rios de dentro de você, você não sentiria mais sede. É basicamente essa água que a raiz dá aos ramos, porque ela supre os ramos com essa água. E os sais minerais, na realidade, ele está referindo a toda a nutrição necessária para a formação da estrutura dos ramos. Eu e você, não sei se você já entendeu, mas eu e você somos esses ramos. Nós dependemos da água que o Senhor nos dá. Nós dependemos dos sais minerais, da energia. Ele forma a nossa estrutura. Tudo que há em mim depende do Senhor. E por essa razão, é necessário que eu esteja conectado dele, porque uma coisa interessante, a raiz tem suprimento e tem alimento o tempo todo, aleluia. A raiz que eu estou falando é Jesus. Ela tem tudo o que eu preciso, mas depende do galho que está conectado ao tronco, de sugar e de puxar essa força que está na planta. Então Jesus, ele é a base de tudo. Jesus é a base de todas as coisas. Uma das coisas interessantes nessa passagem é que Deus, ele tem a expectativa que você produza fruto. Isso não é apenas uma alusão. Deus tem a expectativa que você produza fruto. E Jesus está falando no versículo de número 8, ele diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E é lógico que eu não posso passar essa parte da mensagem sem perguntar para você: você tem produzido fruto? Qual é o fruto que você tem produzido para Deus? A palavra do Senhor diz que ao produzir fruto, o nome de Deus é glorificado. A pergunta que eu tenho para você é se você tem produzido fruto, e se você tem, qual é o fruto que você tem produzido? É um fruto que glorifica ao Senhor, ou é um fruto que desonra ao Senhor? Uma das coisas interessantes dessa mensagem, e o Senhor realmente me deu muita graça nessa tarde para poder preparar essa mensagem, porque eu falei: meu Deus, essa é uma mensagem muito forte, e o Senhor foi me mostrando o caminho que Ele queria que eu percorresse nessa mensagem. E isso é muito importante, porque algo que o Senhor me disse que Ele quer fazer nesta igreja, na igreja Bethesda em geral, o Senhor me falou de um tempo de glória, o Senhor me falou sobre um tempo de muita graça, o Senhor me falou de um tempo de muito aperfeiçoamento, o Senhor me falou de um tempo onde vai ter curas, milagres, o Senhor me falou de um tempo em que a glória do Senhor vai inundar a casa de maneira tal que talvez até os que estão ministrando não vão dar conta de ficar em pé. O Senhor me falou de um tempo em que os milagres vão ser ouvidos lá fora, e que vai haver testemunhos, e que pessoas vão chegar até esse local por causa do testemunho da glória de Deus que está sendo manifesta dentro do santuário. O Senhor me falava desse tempo, e eu comecei a questionar ao Senhor, e o Senhor me falava sobre um tempo de excelência, um tempo que nós ainda não experimentamos. Bem verdade que nós temos muitas coisas boas, mas o Senhor me falava de algo excelente, de algo mais puro. O Senhor me falava de algo que tem mais refino, de algo que tem mais excelência. E eu conversando com o Senhor, eu acho que Deus tem marcado alguma reunião comigo ali na Mass Pike, geralmente indo para casa ou vindo para o santuário, e eu falando com o Senhor, eu falei: Senhor, me explica então como que é isso. E o ponto número 1, eu preciso esclarecer para você que nós temos 2 tipos de ramos apenas. O primeiro ramo que nós temos nessa passagem, essa é uma mensagem textual, eu nem vou sair do texto porque ele é muito rico. O primeiro ramo que nós temos é o ramo que está em Jesus, mas ele não produz fruto. E aí a Bíblia vai falar que Deus, que é o Pai, Jesus é a videira, e Deus, ele é o agricultor, ele é o responsável, ele é o landscape que cuida daquela videira. E aí a Bíblia vai dizer que para todo ramo que não produz fruto, como esse que está aqui, ele vem e ele corta.
Porque eu preciso entender isso de um ponto de vista de Deus. Existe a necessidade que produzamos, que nós venhamos produzir fruto, porque Deus requer, e isso é uma exigência do Altíssimo, que o nome dele seja glorificado através dos frutos que eu e você produzimos. Então, se eu estou conectado nele, mas eu não produzo fruto algum, quando Deus, que é o agricultor, vai checar essa videira, o ramo que não produz fruto, ele vai ser cortado, ele vai ser eliminado. E uma coisa é, porque ele é eliminado, porque ele está apenas ocupando um lugar sem produzir nada, ele está apenas tomando da seiva, da raiz, mas ele não está havendo produção, e uma vez que não há essa produção, o nome do Senhor não é glorificado. E como eu disse para você no início da mensagem, tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome do... Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Me ajuda na mensagem hoje, amém? Louvado seja o Senhor. O segundo ramo é aquele que produz fruto. Isso aqui é uma coisa que me deixa muito chocado, porque esse ramo ele está produzindo. E como eu disse para você, aquele que produz fruto, ele está o quê? Glorificando o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, quando olha para um ramo que está produzindo fruto, como esse que está aqui, ó, eu tenho um broto aqui, tem outro broto aqui, e tenho esse fruto aqui, ele quando olha para esse galho, quando ele olha para esse ramo, e ele está produzindo, ele poda esse ramo. E a Bíblia vai dizer que ele poda porque ele tem um objetivo, que ele venha produzir mais fruto. Quem está comigo, diga amém. Então grave isso aqui, segura isso aqui para o final da mensagem, eu vou para o ponto de número 2. É importante eu entender isso aqui, querido, eu só posso dar fruto se eu permanecer em Cristo. Uma vez que eu não estou mais em Cristo, que é a videira, uma vez que eu não estou mais em Cristo, que é a videira, eu já não tenho mais o alimento da videira, eu já não tenho mais a água que eu necessito, eu já não tenho mais os sais minerais que eu preciso para crescer, eu já não tenho mais a força do root system, eu já não tenho mais a raiz me abastecendo, aleluia. Uma vez que eu não estou nele, aleluia, eu não tenho a possibilidade de frutificar, porque eu já não estou nele mais. Ou seja, a única possibilidade para dar fruto, meu Deus, quem está comigo aí? A única possibilidade para dar fruto é estar conectado nele, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor no santuário. Essa é a única possibilidade para frutificar. Se eu quero frutificar, eu preciso estar conectado nele. Agora, isso aqui é muito interessante porque a palavra do Senhor, ela está falando sobre fruto. E um outro local onde a Bíblia também fala sobre fruto é Gálatas 5:22. E lá vai falar do fruto do Espírito. Isso é muito importante, talvez é bom você abrir comigo. Abra comigo em Gálatas 5:22. Exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome daquele que vive eternamente. Gálatas 22, eu quero ler a partir do versículo 19, diz assim, olha, ora, as obras da carne são manifestas, grave essa palavra, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora já vos preveni, que não herdarão o reino do céu os que praticam tais coisas. Versículo 22, é aqui onde que nós estamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Quem está comigo, diga amém. Basicamente,
nós temos duas opções. Eu tenho a opção de produzir fruto. Amém? Ou, se eu não produzo fruto e eu estou fora da videira, eu então passo a manifestar as obras da carne. E essa é uma mensagem difícil, porque na realidade, isso é uma realidade espiritual. Eu preciso produzir fruto para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas uma vez que eu estou fora da videira, eu não tenho como produzir fruto. Então, a partir daí, o que eu passo a manifestar são obras da carne. Mas o Senhor nos chamou para produzir fruto. E a intenção do Senhor é que nós venhamos produzir fruto do Espírito de Deus. Essa é a intenção do Senhor. Mas em algum momento, você outrora produziu fruto quando estava na videira, porque uma das coisas que eu achei interessante, em algum momento esse galho era permanente aqui, em algum momento ele produziu fruto aqui, mas em um dia, em uma visita do agricultor, que é Deus, ele estava seco, porque por algum motivo, ele começou a se desconectar da videira, e quando ele começa a desconectar, ele já não recebe mais seiva, e por ele não receber mais seiva, ele perde a habilidade de frutificar. E o inimigo trabalha desta maneira, porque o inimigo sabe que Deus é um Deus justo e Deus é um Deus reto. O inimigo sabe os princípios bíblicos. Ele sabe que se Deus passar pela videira e a pessoa não estiver produzindo fruto, ela vai ser cortada. Ele sabe que Deus não é filho do homem para que minta, e ele não se arrepende. Então ele sabe, se Deus tem um princípio, se eu só conseguir fazer com que ele não produza, não, eu posso manter ele na igreja, eu posso manter ele tomando santa ceia, eu posso manter ele indo aos cultos, eu posso manter ele participando do corpo, mas se eu conseguir fazer com que ele não produza, se ele não produzir, quando o agricultor passar, ele vai ser cortado. Quem está comigo, diga amém. Fica tranquilo que a mensagem é benção, vai melhorar daqui a pouco. Aleluia. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pregar essa mensagem na primeira terça-feira do ano? Eu preparei uma mensagem, querido, sobre o avivamento espiritual, sobre a presença de Deus. O Senhor falou, ah, é? Então é interessante porque, ponto número 3, eu louvo a Deus por essa casa. Honestamente, eu louvo a Deus por essa casa. E eu louvo a Deus porque essa casa, ela já tem produzido muitos frutos. Muitos frutos. Aliás, eu sou um desses frutos. Aleluia. Aquele povo que congrega lá em Marlboro é um desses frutos. Essa casa tem produzido muitos frutos. E a mensagem do Senhor que Ele me deu bem ali, saindo do túnel para a ponte ali, foi justamente essa, que se refere ao segundo ramo, que é o ramo que está frutificando. O Senhor falou para mim, Douglas, eu estou em um momento que eu estou podando a minha casa. Isso é muito forte, e eu digo isso com muita cautela e respeito e com muito amor aos irmãos. E eu comecei a falar, Senhor, como assim o Senhor está podando? A igreja está dando o fruto. Ele falou, justamente por isso, porque o que eu tenho para a igreja, o que eu tenho para aquela casa é tão grande, é tão maravilhoso, que eu preciso podar, porque na poda existe um mistério. Eu fui estudar e fui perguntar ao Senhor, e fui orando ao Senhor, o Senhor foi me explicando o porquê que Ele estava fazendo isso. Ele está podando o ramo que está dando fruto. Ele não está podando pelo motivo de não dar fruto. Ele está podando porque está dando fruto. E por isso que essa é uma mensagem que eu tenho que pregar com muito carinho e amor, para que eu seja bem entendido. Porque muitas das vezes nós pensamos que a poda é algo violento, é algo ruim. E nós pensamos que a poda do Senhor é um momento que Deus está nos castigando, que Deus está nos violentando como servos de Deus. E isso não é verdade. E o Senhor falou para mim, Douglas, eu preciso que você desmistifique isso no meio do meu povo, e que você venha mudar esse paradigma na mente das pessoas,
E essa é a mensagem dessa noite, para que você possa começar a apreciar a poda do Senhor, para que você possa começar a apreciar aquilo que o Senhor está fazendo, porque Deus está no controle de todas as coisas, e nós às vezes pensamos que Deus perdeu o controle das coisas, nós pensamos que o trem está sem ordem, que a coisa está desvairada. Não, querido, deixa eu dizer algo: Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou... Aqui que esquentou aqui em cima, tem? Aleluia. Deus está no controle. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está no controle. Nós pensamos que Deus perdeu o controle. Quando acontece algo ruim, nós achamos: nossa, Deus parece que não está controlando aquilo ali. Mas deixa eu te dizer algo: a Bíblia diz que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. All things work together. Todas as coisas trabalham juntas, e a gente precisa começar a entender isso, que às vezes a poda de Deus, que nós pensamos que é ruim, na realidade é uma bênção para as nossas vidas. Aleluias. Na realidade é uma proteção para a nossa vida. Na realidade é o cuidado dele com a videira dele. É uma das coisas que eu acho interessante, porque nós gostamos da parte boa do cenário, mas não apreciamos a outra parte. Quem aqui gosta de comer trigo puro? Pegar o trigo, de fazer farinha de trigo, comer puro. Quem aqui gosta de comer ovo cru? Quem aqui gosta de pegar uma talarada, uma colherada de pó royal e jogar na sua boca? Quem aqui gosta de leite? Leite talvez alguns gostem, pegar um copo de leite bem gelado e tomar. Mas vários desses ingredientes que eu falei para vocês disseram que não gostaram. Mas se você misturar isso tudo junto, pegar esses ingredientes tudo, com uma chocolatada na mão da irmã Alzira, ela vai fazer um bolo de chocolate, querido. E você vai comer aquele bolo com a boca gostosa. Você sabe por quê? Porque você não gosta do trigo puro, você não gosta do pó royal puro. Mas todas as coisas trabalham juntas. All things work together. Quando mistura isso tudo, aleluias, dá um bolo maravilhoso, dá algo de Deus para as nossas vidas. Deus não perdeu o controle. Vira para a pessoa e fala: Deus não perdeu o controle. Meu Deus, tem hora que eu penso, a gente parece uns bebezinhos, tem hora na fé. A gente pensa que Deus perde o controle das coisas. O Criador do universo, aquele que colocou o sol e a lua ali para o poder da claridade, aquele que estipulou os céus, aquele que colocou o planeta em um ângulo, eu acho que é 0,5 de ângulo, para poder ter vida humana dentro desse planeta. E a gente pensa que Ele perdeu o controle. Eu preciso desmistificar isso aqui essa noite e dizer para você que existe pelo menos 2 tipos principais de poda. 2 tipos de poda. A primeira poda é para limpar a sujeira. O primeiro tipo de poda é para limpar a sujeira, para tirar as doenças, para tirar os fungos. Por exemplo, suponhamos que essa videira aqui desenvolva um fungo, desenvolva algo que não presta. Eu vou vir aqui e vou cortar isso e vou tirar daqui, para não atrapalhar o crescimento dos outros ramos. Essa é a primeira. O segundo tipo de poda que existe é a poda para formação. E aí eu comecei a entender o que o Senhor estava falando comigo ali naquela ponte. Porque o Senhor estava falando: não, a igreja é uma bênção, é verdade. A igreja está frutificando, é verdade. E o Senhor está realizando uma obra maravilhosa no nosso meio, é verdade. E eu perguntei: Senhor, mas então por que o Senhor está podando? E o Senhor falou para mim: Douglas, eu estou podando, porque eu estou formando. Essa não é uma poda de limpeza, não é uma poda onde tem virose, não é uma poda onde tem fungo na planta. Essa é uma poda que eu estou formando. E aí o Senhor falou: você vai aceitar a minha formação? Porque nós precisamos entender isso. E o Senhor falava para mim: observa a palavra. E eu fui na palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz. No versículo 3, está falando assim, vou ler o 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Mas no versículo 3, olha na sua Bíblia, está falando assim: vós já estáis limpos pela palavra.
E aí é onde o Senhor começou a falar comigo. A minha preocupação aqui não é com limpeza agora, a minha preocupação aqui não é com fungo agora, a minha preocupação aqui é com o crescimento e a excelência que eu quero trazer para casa. E porque Deus tem um crescimento, e porque Deus tem uma excelência, Ele precisa formar, porque o Senhor falava comigo, só em caso eu não formar, a igreja não vai estar preparada para aquilo que eu quero realizar no ano de 2025, aleluia. Talvez você entrou aqui nesse santuário nessa noite, e you just don't have idea, você não tem nem ideia daquilo que Deus vai fazer, mas o Senhor falou para mim, que Ele vai realizar grandes coisas aqui nesse local, aleluia. Ele vai realizar milagre, Ele vai trazer um poder e uma glória nunca sentida na igreja Bethesda. E eu estou falando porque a nossa igreja é uma benção, querido. Eu amo esse lugar. Mas o Senhor falou para mim que Ele tem uma glória e Ele tem um poder. E nós estamos clamando por um avivamento. Quantos aqui já oraram, Senhor, envia o seu avivamento? Envia o avivamento, envia o avivamento. Deus está começando o início do avivamento através da poda, aleluia. Deus está começando o início daquilo que Ele vai fazer através dessa poda de formação, porque Deus está formando aquilo que Ele vai realizar. Deus não é um Deus irresponsável. Fala para a pessoa do seu lado. Deus não é um Deus irresponsável. Vou deixar você glorificar um pouquinho enquanto eu tomo água aqui. Deus está falando da formação da igreja. E eu confesso para você que eu fiquei um pouco atemorizado com a palavra que o Senhor me deu. Porque o Senhor falou, Douglas, o meu desejo é que a igreja seja uma noiva ataviada, limpa e pura. E o Senhor falava para mim, a razão do porquê eu estou podando os ramos que já estão dando fruto, é para que eles produzam mais fruto. Essa é a razão. Deus está fazendo uma poda para o aperfeiçoamento. E isso aqui é muito forte, porque quando eu tenho um galho muito grande como esse, deixa eu dar o exemplo desse aqui, e ele tem várias frutas. Quem é da roça aqui vai saber o que eu estou falando, quem veio da roça. Você tem lá 10 laranjas, e aquilo frutifica, e fica aquela beleza, fica tudo lindo. Mas quando você vai colher, as 10 laranjas não prestam, porque o galho estava fraco. Ele não tinha força suficiente para nutrir e para fazer crescer 10 laranjas. Aí o Senhor falou, sabe por quê, Douglas, que eu vou lá? E eu vou lá e podo, porque agora esse galho vai dedicar a esse fruto especificamente. Porque se eu não podar, o galho vai quebrar por excesso de peso. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se eu não podar, o galho não vai ter como abastecer, o ramo não vai ter como abastecer todo o fruto que está ali. Então eu preciso podar por esse motivo. O segundo ponto, porque Deus precisa podar, é por causa do fortalecimento espiritual. Na poda para a formação, os ramos são fortalecidos. O que é isso, querido? Eu tenho um ramo desse tamanho aqui, olha o tanto de energia que ele precisa sugar da base. Quando eu corto aqui, esse corte que eu fiz aqui, ele entende que ele foi cortado. Isso é lindo demais. O ramo, quando é cortado, ele entende que ele foi podado. E a reação dele naquele momento, sabe qual é, pastor? Eu preciso me agarrar ao máximo na minha base. Porque se eu me agarrar ao máximo aqui tem seiva, aleluias. Aqui tem sais minerais, aqui tem alimento, aqui tem tudo o que eu preciso. Então, como eu fui podado, e a intenção dessa poda é para que eu frutifique mais ainda, eu vou me agarrar nela, eu dependo dela. E o ramo automaticamente ele começa a extrair mais seiva. Meu Deus. Eu estou falando de um ramo que estava com 10 laranjas e extraía 25% da seiva. Agora ele só tem um para ele cuidar, mas agora ele começa a extrair agora mais de 75% de seiva. Ele se conecta melhor na videira. Ele sente a necessidade de se conectar em Jesus. Eu e você, quando somos podados,
nós entendemos que nós precisamos nos agarrar em Jesus. A única forma de sobrevivência, meu Deus, é agarrando nele. Quem está comigo, diga amém. E a terceira razão porque Deus poda o ramo que está dando fruto, é porque o Senhor falou para mim algo muito forte. O Senhor falou para mim: Douglas, é impossível um ramo com 10 laranjas dar excelência aos 10 frutos. Mas uma vez que esse ramo é podado, ele começa a extrair a energia daqui, e ele começa a nutrir esse fruto que está aqui. E o Senhor falou para mim: na hora da colheita, a qualidade do fruto que foi produzido por aquele ramo é diferente do que teria sido se tivesse 10, se eu não tivesse podado. E o Senhor falou para mim assim: eu preciso passar pela minha videira e eu preciso podar, porque eu estou também não só preocupado com a quantidade de fruto, mas eu estou preocupado com a excelência que eu posso produzir, aleluia, a excelência que eu posso tirar daquele fruto que está sendo produzido, aleluia. Você que mora na roça, mais uma vez, você sabe do que eu estou falando. Você que é da cidade, talvez você só está acostumado a ir lá e comprar aquela laranja, mas às vezes você tem um pé e ele está carregadinho, e ele está com 6, 7 flores naquele ramo. Você vai lá e corta, e deixa só 2 flores lá, e ali vai produzir 2 laranjas. Aparentemente parece que você teve uma grande perda, mas quando você observa ao final, você percebe que aquelas 2 laranjas tinham doce suficiente, eram gostosas suficientes, eram refrescantes suficientes. Você sabe por quê? Porque elas foram produzidas com excelência. Quem está comigo, diga amém. Quando Deus fez o tabernáculo, tudo Deus escolheu com excelência. Deus falou: eu quero cortina desse jeito, eu quero a porta desse jeito, eu quero tal madeira, madeira de acácia, eu quero que seja revestido com ouro. E eu começo a observar um Deus que se preocupa não só com a minha produção de fruto, mas Ele se preocupa com a qualidade do fruto que eu estou produzindo. E o Senhor falou para mim, pastor, e eu digo isso com temor e tremor. O Senhor falou para mim que há um tempo que Ele vai extrair da Betesda excelência. E eu estou dizendo para você o que o Senhor falou para mim. Como Ele vai fazer isso, irmão? O jeito que Ele vai fazer. Ele falou: eu estou começando uma poda, porque através disso eu vou trazer excelência, excelência, excelência. O que eu estou falando para você é que Deus vai trazer algo que nós ainda não experimentamos, aleluias. O Senhor vai trazer, e o Senhor começou a falar comigo, Ele falou: Douglas, é um tempo que o Senhor está abrindo hoje, dia 7 de janeiro, Ele está abrindo um tempo nessa igreja, para que os nossos corações venham a alcançar excelência. E o Senhor falou para mim: a única forma de alcançar excelência é eu deixando toda a mediocridade da minha vida. O que eu estou falando para você é que hoje o Senhor está passando por aqui e Ele está podando toda a mediocridade. O que é mediocridade, irmão Douglas? Uma pessoa que vive mediana. Você já observou que quando eu trato de excelência, eu não faço pechincha? Ou você já viu alguém entrar na loja da Ferrari e pechinchar para tirar $10 mil do preço da Ferrari? Você já viu alguém entrar talvez na loja deixa eu lembrar um carro caro aqui. Me ajuda aí, irmãos. Maserati. E falar: não, eu quero comprar essa Maserati aqui, mas eu quero que você tire $10 mil aqui. O vendedor vai virar para você e vai falar assim: não, você está comprando excelência. Quando se compra excelência, não se pechincha.
E o que o Senhor estava falando para mim, Douglas, é um tempo de deixar a mediocridade, deixar o ponto mediano que nós vivemos. Muitas pessoas vivem em uma certa, uma situação mediana na sua vida. Você nunca alcança a excelência, você nunca progride em determinadas áreas. E Deus nesse ano quer que você progrida, Deus quer fazer na sua vida. O Senhor quer fazer além. Douglas, mas eu já estou frutificando, eu já sou abençoado, eu já tenho isso e aquilo. Deus vai podar hoje, se você tiver coragem para deixar Deus podar, porque Ele vai trazer aquilo que é excelente para a sua vida. É interessante isso, porque nós queremos a excelência da parte de Deus, mas não dedicamos a Ele a excelência da nossa parte. Quem está comigo, diga amém. Pode apertar um pouquinho? E o Senhor falou para mim, Douglas, não é uma questão da liderança, e não é uma questão sua do que você está falando. O Senhor falou claramente comigo que Ele vai extrair excelência da noiva dele. É interessante porque nós precisamos ser melhores cristãos. Nós precisamos, porque ao ser melhor cristão, você produz um fruto melhor. Ao produzir um fruto melhor, você tem um testemunho melhor. Ao ter um testemunho melhor, o seu fruto glorifica o nome do Senhor. Eu exijo excelência da minha esposa, mas eu não trato ela com excelência. Eu exijo excelência do meu esposo, mas eu não o trato com excelência. Eu exijo notas boas dos meus filhos, mas eu não os crio com excelência. Eu exijo excelência dos meus líderes eclesiásticos, dos pastores, da liderança, mas eu não procedo com excelência naquilo que me é outorgado. É um tempo que Deus está requerendo excelência no nosso proceder cristão, excelência no serviço da obra de Deus. E o Senhor falava comigo também sobre excelência no trato com os irmãos. Irmãos, olha o que o Senhor me falou. Muitos de nós não prosperamos ainda financeiramente no nível que Deus tem para nós, porque lhe falta excelência no seu trabalho. E por isso que eu admiro os americanos. Os americanos, se eu não estiver errado, é a marca Gillette. A marca Gillette, ela não tem concorrência. Imagina uma marca que não tem concorrência. Eles não têm concorrente. Uma vez que eu não tenho concorrência, irmão Jorge, quem que eu vou tentar superar? Ninguém. Eu não tenho concorrência. Só que o que eu acho fenomenal é que eles tentam superar eles mesmos na qualidade todos os anos. Eles não têm concorrência, mas se você for no BJ's ou no Costco, você vai ver uma Gillette nova. Mas para que fez uma Gillette nova se eles não têm concorrência? Podia ter continuado com aquela que já estava vendendo, não é verdade? Mas porque existe um espírito excelente no coordenador daquela fábrica que fala, olha, mesmo que nós não temos concorrência, mesmo que nós já somos vitoriosos, mesmo que o mercado é nosso, aleluia, mesmo que Jesus já garantiu a nossa vitória lá na cruz do Calvário, mesmo que o Senhor é do nosso lado, o Senhor é conosco, eu vou buscar a excelência, eu vou buscar me superar, aleluia. A palavra do Senhor diz em Daniel 6:3, porque em Daniel havia um espírito excelente. Além de frutificar, o meu fruto, aleluia, precisa ser excelente. Quem está comigo, diga amém. A palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 3:1, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Agora veja bem, e aqui talvez é mais para os obreiros. Nós que almejamos o episcopado, excelente obra almeja. Agora, como que eu posso almejar algo excelente da parte de Deus, mas eu não quero ter excelência daquilo que eu almejo, naquilo que eu almejo? O Senhor falava comigo que para Ele realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar no nosso meio, Ele vai começar a nos ensinar nesse ano a produzir fruto, mas um fruto que tem excelência. O Senhor falou muito claro comigo, queridos, que essa é uma season em que Ele está trazendo a poda dele, e Ele está fazendo o pruning season, como nós chamamos no landscape,
justamente porque Ele quer extrair a excelência do fruto. Porque eu posso dar fruto, mas quando eu tenho a colheita, ele é um fruto amargo. Ele não tem sabor, ele não tem líquido, não tem caldo dentro dele. Quem já comeu aqui uma laranja, daquelas laranjas secas aqui? Não é verdade? Mas, quando eu sirvo ao Senhor, quando eu entendo que eu estou ligado na raiz, quando eu entendo o tanto que eu tenho que sugar dessa raiz, o tanto que eu preciso dela, o tanto que eu sou dependente dela, o Senhor me permite produzir um fruto, mas esse fruto, ele é excelente. Quem está comigo, diga amém. Uma das coisas que nós precisamos buscar a excelência em Deus, é porque Deus é excelente. Alguma das coisas que Deus criou em Gênesis 1, você viu ele falando que era ruim? Tudo o que ele criou, ele falou assim: isso é bom, é bacana, é bom. A palavra do Senhor diz em Salmo 150, e eu caminho para encerrar a minha mensagem: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Confesso aos irmãos que quando eu li isso, eu aprendi uma coisa e decidi por mim: eu nunca mais vou esperar que o líder de louvor peça para eu levantar a minha mão, peça para eu abrir a minha boca, peça para eu fazer uma oração ou exalar alguma adoração a Deus, porque a Bíblia está falando: olha, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Você já parou para pensar a excelência da grandeza de Deus? Agora compara o seu e o meu louvor com a grandeza dele. E o Senhor falava comigo que hoje é uma noite que Ele está combatendo toda a mediocridade nas nossas vidas, tudo aquilo que é mediano. Esse é o espírito que o Senhor quer combater hoje, porque o medíocre, ele vive uma vida mediana, e ele é o mesmo que uma pessoa que não é nem quente e nem fria, ele é morno. E a palavra do Senhor diz que, em Apocalipse, que o morno, o Senhor está ao ponto de vomitar da sua boca. O Senhor está ao ponto de vomitar da sua boca. Você já parou para pensar nesse versículo? Porque você já observou, e aqui eu vou falar uma coisa um pouco gross, me perdoe por isso, mas o vômito, ele não parte da boca. Vômito, para ser vômito, ele tem que partir do estômago. Ó, os irmãos estão comigo. Quem está comigo, diga amém. Quando a Bíblia está dizendo que ele vai vomitar da boca, você sabe o que ele está dizendo? Eu nunca engoli. Eu nunca engoli. Ele tolerou. Jesus, eu estou pregando essa mensagem no primeiro culto do ano. Ele tolerou, mas ele nunca engoliu. E o Senhor falou para mim há um tempo que Ele está requerendo de nós essa excelência. Porque se eu for entregar a Deus um louvor medíocre, eu vou entregar um louvor morno. Ele nunca engoliu. Se eu for entregar a Deus uma adoração morna, Ele nunca engoliu. Se eu for glorificar o nome dEle, Ele nunca engoliu. Mas o Senhor falava comigo que Ele está formando a igreja. Quem aqui já passou em algum estabelecimento e você viu aqueles arbustos tudo redondinho assim, sabe? Bonitinho. Em agosto os landscape vai lá, passa uma maquininha e forma e fica tudo redondinho, tudo bonitinho. Você olha e está aquela coisa mais linda, não é verdade? E disso eu posso falar com propriedade, que é o meu ramo. É exatamente o que o Senhor está fazendo com a Bethesda. E o Senhor falou para mim: Douglas, diga ao meu povo para preparar o espírito e o coração para aquilo que Ele vai fazer. O Senhor não vai realizar coisas sentimentais, não é coisa da alma. O Senhor vai fazer aqui algo espiritual, mas é espiritual em um nível que eu e você ainda, eu estou surpreso com essa palavra do Senhor, porque eu não caminhei aí ainda. Eu já senti a presença de Deus, eu senti a glória de Deus, mas o Senhor falava comigo que Ele vai extrair, querido. Sabe o que é extrair, querido? Ah, meu Deus, eu tenho uma outra palavra que um dia eu vou ministrar para vocês, que é sobre a prensa do óleo, mas deixa eu dar um spoiler para vocês. Extrair, querido,
é quando pega aquele monte de azeitona e vai no pé de azeitona e pega as melhores que está lá e joga numa máquina e começa a moer, e vai moendo. E você sabe por que tem que moer? Porque a dona de casa que está aqui, quando vai no supermercado, ela procura pelo azeite extra virgin. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele foi refinado, ele foi espremido, e que ele é um óleo puro. O Senhor falava comigo sobre a unção que ele vai derramar nesse lugar, uma unção fresh, um fresh anointing, uma unção pura, uma unção que ele vai colocar sobre as nossas vidas. Então hoje nós vamos orar contra todo espírito de mediocridade. Nós não vamos começar o ano nessa mesma toada, como diz lá na minha cidade, nesse mesmo ritmo. Nós vamos entender que Deus tem algo maravilhoso a realizar nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. O segundo ponto que nós vamos orar hoje é sobre a negligência. Quantas das vezes nós negligenciamos as coisas de Deus, e Deus está falando, é um momento para se aplicar melhor. Às vezes, por causa da negligência, nós deixamos de desejar a medida completa do Senhor. E deixa eu te dizer algo, Deus tem uma medida completa para a sua vida. Vou repetir, Deus tem uma medida completa. O que eu estou dizendo de medida completa? Deus não vai te entregar nada faltando. Deus não vai fazer na sua vida nada pelas metades. A boa obra que Ele já começou, Ele é fiel para terminar. Aquilo que Ele começou a fazer na sua vida espiritual, Ele vai concluir, aleluias. A regeneração que Ele está fazendo através do Espírito Santo, Ele vai concluir ela na sua vida, você vai ser regenerado, aleluias. Nós precisamos deixar as negligências e assumir a medida completa do Senhor. E você sabe por quê? Porque pensamos estar fazendo bem. Vamos ser honestos comigo, quem pensa estar fazendo bem aqui? Eu sou o primeiro, deixa eu levantar as duas mãos. Pensamos estar fazendo bem, e de fato estamos. Porém o Senhor quer um aperfeiçoamento da sua casa e do seu povo. E o Senhor disse para mim que hoje também era para orar com todo o povo, para fazermos aqui hoje um compromisso. E talvez você está nos visitando, fique à vontade, se você sentir no seu coração também de fazer esse compromisso, você pode fazer, e esse é um compromisso com o Senhor. Mas fazer um compromisso que a partir de hoje nos nossos corações nós vamos desejar a excelência do Senhor. Nós vamos desejar aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Muitas das vezes o Senhor tem algo tão maravilhoso para a sua vida, mas não houve o desejo em você. Eu queria convidar o povo de Deus para vir ao altar nesse momento. Na próxima ocasião nós pregamos sobre outras coisas, mas hoje o Senhor falou comigo também. Quantas das vezes o Senhor fala conosco sobre as coisas que nós precisamos nos aperfeiçoar, e nós, de uma maneira muito sutil, nós rejeitamos. E o Senhor falou assim, olha, é por isso que às vezes Ele acaba fazendo uma poda sem avisar ninguém que está podando, mas dessa vez Ele quis avisar para você. Então hoje também eu quero pedir ao Senhor que os nossos corações venham estar dispostos a aceitar aquilo que o Senhor quer fazer, sem questionar. Sabe, querido, uma coisa maravilhosa é confiar em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Aleluia. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, será como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Querido, essa é uma noite que nós precisamos confiar no Senhor e falar, Senhor, realiza a tua obra em mim, realiza a tua poda em mim. Tira de mim, é uma parte do culto que precisa ter uma certa humildade, para falar, Senhor, tira de mim tudo aquilo que está atrapalhando o meu crescimento, tudo aquilo que está atrapalhando a minha produção de fruto. Senhor, eu estou começando mais um ano, o ano de 2025 começa, apenas 7 dias desse ano vivemos, mas o Senhor tem mais todos os outros meses à frente.
Traz para a minha vida a sua excelência, Pai. Traz excelência, Senhor. Traz excelência, Pai. Traz excelência, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A primeira oração que eu quero fazer junto com a igreja. E essa é uma oração que eu também estou fazendo para mim mesmo. E eu gostaria que você repetisse após mim essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Dia 7 de janeiro. De 2025. Eu estou deixando. Toda mediocridade. Todas as áreas da minha vida. Que eu vivi como uma pessoa mediana. Que eu não desejei o melhor. Que eu não fui nem quente, nem frio. Senhor, em nome de Jesus. Eu me arrependo agora. E eu deixo agora. Todo espírito mediano. Que outrora atuou na minha vida. Senhor Jesus. Eu me arrependo também. Pela negligência. Eu me arrependo, Senhor. Pelas vezes que eu não desejei a medida completa. Senhor, em nome de Jesus. Muda a minha percepção. Nessa noite. Eu dou 100% de liberdade. Ao teu Espírito. Para tocar na minha vida. E tirar toda a negligência. Em nome de Jesus. Continua orando comigo. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu renovo. O meu compromisso. O compromisso do meu coração. De desejar aquilo que é excelente, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é poderoso, aquele alimento que só o Senhor tem para dar. Senhor Jesus, eu me coloco hoje debaixo da sua autoridade. Senhor Jesus, eu permito agora toda poda que precisa ser feita na minha vida, para que eu possa alcançar a excelência do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite eu faço uma aliança contigo. Eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha aliança com o ministério. Eu renovo a minha aliança com a tua casa. Eu renovo a minha aliança com a tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E eu declaro com a minha boca que tudo o que eu preciso está na minha base. E a minha base, ela é Jesus. Aleluia, Senhor meu Deus. Aleluia. Ainda em espírito de oração, quero convidar os irmãos que estão autorizados a orar nesse momento. Quero convidar a minha esposa Priscila, onde é que ela está? Aleluia. Priscila, por favor. Posso orar pelas pessoas, pastor? Aleluia. Eu quero passar ungindo você. Aleluia. Enquanto o pastor vai tocar um hino para nós, eu vou apenas ungir a sua cabeça. A oração ela já foi feita. E eu quero ungir você nessa noite para um tempo de excelência. Aleluia. E ao ponto que eu for passando e for ungindo você, você venha receber um tempo de excelência. Quando você vê algumas coisas caindo por terra esse ano, quando você vê algumas coisas se movendo ou saindo do lugar, não se preocupe. O Senhor está no controle. Aleluia. Lembra dessa palavra: todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aleluia. Deus está trazendo para Bethesda hoje um tempo excelente. Aleluia. Feche os seus olhos enquanto o pastor ministra um louvor. Eu vou passar e vou ungir você. Aleluia. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor.
Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto.